Mas eu ficar feliz mesmo, mano. Glória a Deus. Paz e harmonia, tudo bem? Paz, Senhor. É tão bom estar na casa de Deus, né, amados? É tão bom também nós estarmos em poucas pessoas que a gente pode conversar com todo mundo, a gente conhece todo mundo, a gente tem essa liberdade de estar em família, podemos estar mais próximos uns aos outros. Queridos, nessa noite, quando o pastor me deu a oportunidade de trazer a palavra, eu fui falar com Deus no particular. Falei: Deus, o Senhor sabe que eu não sou pregador, Pai, mas a tua palavra nos diz, o Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, e qualquer um, crendo, sendo batizado, ele seria salvo. Então, não só eu, nenhum de nós nos podemos escalar quando temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós não podemos escalar. E eu fui orar a Deus, e o Senhor me mostrou claramente, escrito assim, ó, Isaías. Tá bom, Deus, vou falar sobre Isaías. Aí eu fui estudar a vida de Isaías. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Isaías, no capítulo 6. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Isaías. Nós seremos purificados pelo fogo do altar de Deus, como Isaías também foi purificado. Então prepara o seu coração aí, prepara a sua vida para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite, meu irmão. Glórias a Deus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Será que eu posso ouvir um aleluia aí? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Já tem a tela aqui, ó. Já tem que passar na tela aqui, porque é alto. Amém? Vamos lá. Capítulo 6. Vamos ler o capítulo todo, rapidinho, para a gente. Até o versículo 8. Amém? Vamos lá. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado num trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então gritei: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e declarou: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Vamos fazer tudo diferente hoje. Vamos orar mais uma vez. Deus vai trabalhar na nossa história. Oh Deus maravilhoso, nós temos a tua palavra, e a tua palavra é a verdade, Deus. A tua palavra não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, Pai. Então envia-nos a tua palavra, Pai, que não seja o André falando, Deus, mas seja o próprio Espírito Santo
Eu ouvi um pregador dizer isso uma vez, que se Hollywood quisesse voltar aos grandes tempos, de grandes produções, e arrecadar muito dinheiro e estourar a bilheteria, eles tinham que começar a ler a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de histórias profundas, impactantes. Na Bíblia você encontra ação, na Bíblia você encontra drama, na Bíblia você encontra guerra, você encontra de tudo na Bíblia Sagrada. É um livro emocionante. E há aproximadamente 2000 a.C., Deus chama um homem chamado Abraão. Nós estamos estudando isso aqui às quintas-feiras, começando a estudar. Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus queria chamar um povo para si. Então ele chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão pega a sua esposa Sara e sai pelo mundo aí, esperando Deus falar com ele. Abraão chegou, vou contar um pouquinho da história de Israel para você. Abraão então chega à terra de Canaã, junto com a Sara e seu sobrinho Ló, e eles ali fazem morada. Era a terra de Canaã. Ali Abraão gerou a Isaac, gerou a Ismael, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José. Todos conhecem a história de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi levado cativo, preso. Ele chega no Egito ali, passa por vários processos até se tornar governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. Ali ele reencontra o seu pai depois de muitos anos. Passado um longo período de tempo, a gente encontra a história de Moisés ali, que era a nação de Israel, vivia como escrava no Egito, e Deus não gosta mais daquela situação. Ele decide tirar o povo da situação de escravidão e levá-los de volta para a terra que ele tinha prometido para Abraão. E Moisés é a pessoa que Deus escolhe para fazer isso. Moisés vai lá, tira em torno de 3 milhões ou 5 milhões de pessoas. Ele tira dizendo assim: olha, Deus vai fazer a gente voltar para a terra prometida, então vocês me acompanham. Então cerca de 5 mil pessoas, contando homens e mulheres. Não sei se acontece exatamente 5 mil pessoas, mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Cerca de 5 milhões de pessoas começam a seguir Moisés para a terra prometida. Só que esse processo demorou 40 anos. Esse povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida. E se você ler na palavra de Deus, quanta coisa aconteceu no deserto. É que nem na minha e na sua vida. Quando a gente está no deserto, quanta coisa não acontece, não é? Tem momentos que a gente fala assim: não, Deus não está comigo, isso não vai dar certo, é impossível, está uma confusão. E foi assim na vida deles também, querido. Mas como Deus sempre cumpre a sua promessa, depois de 40 anos, eles chegam na terra de Canaã, na terra prometida. Chegando ali, Deus levanta Moisés, morre. Na verdade, Moisés nem morreu. Moisés foi arrebatado para o céu. Eu imagino o pregador dizendo isso. Eu imagino Moisés subindo um monte para falar com Deus. Ele queria entrar na terra prometida, mas Deus disse assim: não, Moisés, eu tenho um lugar melhor para você. Vem para cá. Então Moisés não foi nem morto, nem sepultado. Ele foi levado direto para o céu. Amém? Mas ele tinha um sucessor. Esse sucessor chamava-se Josué. Josué então entrou pela terra prometida. E Deus, porque nós lemos no começo desse texto, Deus disse assim: olha, Moisés morreu, então eu escolhi você. Seja forte, esteja firme, seja corajoso, porque você vai fazer o meu povo entrar na minha promessa. Então o povo de Israel entrou na terra prometida, querido. E Josué teve várias guerras, ele venceu cerca de 30 e poucos povos que habitavam ali. Mas o Senhor queria que o povo de Israel destruísse todo o povo que estava em Canaã, porque aquela terra pertencia a eles, mas o povo não obedeceu. É que nem na minha e na sua vida. Quantas vezes o Senhor diz para nós assim: olha, faz isso, eu quero você neste caminho, eu quero que você proceda assim, eu quero que você tenha um estilo de vida igual a esse aqui que está escrito na minha palavra. E a gente faz as coisas pela metade. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel começou a se contaminar com os povos e o costume do povo que estava lá naquela terra. Então eles começaram a ser assolados, começaram a entrar em guerras, mas eles começaram, antes eles venciam as guerras, quando estavam em Deus, venciam as guerras, começaram a se desviar, começaram a perder guerras. E Deus vê a situação desse povo, o Senhor começa a levantar juízes naquela terra, homens e mulheres que eram líderes espirituais e líderes políticos também. Não tinha
governavam o povo. Nessa história você encontra ali Sansão, você encontra Débora e uma pessoa chamada Samuel, que eu tenho certeza que você conhece. Foi o homem que começou a ungir e a consagrar reis na terra de Israel. Primeiro ele consagrou Saul, depois ele consagrou a Davi como rei, ungiu a Davi como rei, e por último, depois da sequência veio Salomão, que era filho de Davi, que também foi um dos grandes reis de Israel. E agora a gente vai começar a entrar na parte que vai estar relacionada à mensagem dessa noite, querido. Depois da morte de Salomão, o povo de Israel se dividiu, a nação de Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul. E com essa divisão surgiram muitos reis que não eram segundo o coração de Deus. Até Salomão, uma parte da vida de Salomão, ele era também segundo o coração de Deus, fazia as coisas dentro da vontade de Deus. Foi ele que construiu um grande templo judeu, que todos conhecem na história. Parte da sua vida ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, adorando a falsos deuses, a outros deuses de outros povos. Só que isso é o pecado, amados, é como um vírus. O pecado às vezes entra por uma pessoa e ele espalha. E a gente vê depois da morte de Salomão que o pecado começou a infectar a vida dos reis que vieram depois de Salomão. Um deles que eu separei aqui para dizer para você foi o rei Jeroboão. Ele recebeu uma palavra de Deus, que ele seria o rei após Salomão, e 10 tribos estariam com ele. Ele seria um grande governante. Ele recebeu uma palavra de Deus, mas ele achou que era o tal. Ele achou que não precisava tanto seguir aquilo que a palavra que Deus tinha dito para ele. E ele simplesmente começa a distorcer a adoração naquele período. Ele chega ao ponto de criar um bezerro de ouro e colocar no templo de Deus para ser adorado. Já percebeu que a nossa vida também às vezes é assim? Nós temos uma palavra de Deus, nós somos pessoas de Deus, mas nós criamos ídolos na nossa vida pessoal. Às vezes ídolos na área sexual, às vezes são ídolos na área financeira, às vezes são ídolos, todo homem aqui, eu acho que todos nós aqui gostamos de futebol, mas tem gente que tem futebol como ídolo. Seja lá o que for, geram-se ídolos que recebem a adoração que é voltada para Deus, acaba sendo voltada para coisas nas nossas vidas. E com Jeroboão aconteceu isso. Ele achou que ele podia mudar os planos de Deus, os princípios de Deus. Então ele construiu um bezerro de ouro no altar de Deus, na casa de Deus construiu um bezerro de ouro. Ele mudou o lugar de adoração que era determinado por Deus para ser em Jerusalém. Ele mudou o lugar, ele simplesmente mudou. Não, agora vocês vão adorar a Deus em Jerusalém, mas não. Vocês vão adorar em Betel. Por quê? Porque eu quero. Vai ser do meu jeito. É assim que eu quero, porque eu sou o grande rei de Israel. Eu tenho uma promessa, então eu faço o que eu achar melhor. Ele mudou as festas e tal. O outro rei, na sequência, isso é a sequência histórica certinha. O outro rei foi Acabe. A Bíblia diz assim, até anotei aqui: como se for a coisa de só menos andar, como se for a coisa de só menos andar, ele dos pecados de Jeroboão, o filho de Nadab, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. A Bíblia fala assim, Acabe ultrapassou esse nível de maldade. Ele fez o mal aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele, incluindo o Jeroboão que eu falei aqui. Então Acabe se casou com Jezabel e ele simplesmente abandonou a Deus completamente e foi adorar demônio, foi servir a Baal. E nós vemos, querido, que Deus, isso foi crescendo tanto no povo de Israel, que chegou uma hora que Deus se irritou de verdade. Deus ficou nervoso. E eu queria ler com você, lá em Isaías mesmo, querido, no capítulo 1, no versículo 11. Então, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu sei que está um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu queria estudar isso com você nessa noite. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. Posso ler? Amém, queridos? Os irmãos estão aí? Glória a Deus. Aí fala assim: Deus condena ao
Indagam ao Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiro, da gordura e do novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus atos? Está mostrando a indignação de Deus. Basta de trazer-vos oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados, celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se como um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Eu podia ler tudo, mas eu vou ler só essa parte aqui, queridos. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigir o opressor. Você vê a indignação de Deus, falou o profeta Isaías. Tudo isso aqui Deus tinha mandado fazer, mas como aquele povo estava tão impuro, era tão displicente, tão pecador nas coisas de Deus, Deus ficou cansado, Deus não quis mais. Deus se irritou, Deus falou: não quero mais isso, estou cansado. Aí Deus fala o seguinte: Deus levanta